solução? Não. Quando a gente tem uma estabilidade, se abrem as portas também para que novos grupos radicais surjam nesse momento. E aí a gente pode ter novos grupos radicais e também ações terroristas já conformadas no futuro próximo. Sempre muito chocante ouvir vocês trazendo esses relatos, professora, e acho que quando a gente fala de indignação também frente a isso tudo, imagino que por ser seu campo de estudo te traga muito mais, justamente quando a gente fala um pouquinho, que eu queria trazer um recorte aqui do nosso noticiário em torno da ONU. É claro, no momento, a gente já tem no noticiário o ministro das Relações Exteriores do Irã pedindo justamente ao Conselho de Segurança da ONU que haja de imediato, depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Em uma carta à ONU, ele disse que os Estados Unidos e Israel devem assumir plena e totalmente as consequências de suas ações ilegais. Para o ministro, o Irã agiu em legítima defesa na parte aqui dos contra-ataques que a gente também estava noticiando nas reações e nas respostas. Ministro que pede ainda que a comunidade internacional condene esse ato de agressão. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência que deve acontecer logo mais às 6 da tarde, no horário de Brasília de hoje, em Nova York. O órgão, que a gente sabe, é formado por membros rotativos e permanentes, tem toda uma estrutura que vem sendo pauta do noticiário cada vez mais, principalmente durante a gestão de Trump. Queria te ouvir do que a gente pode esperar para essa reunião, professora, mas mais uma vez essa sensação de fraqueza e de impasse frente a mais uma situação alarmante do mundo e que a gente fica sem respostas, né? Pois é muito difícil você trabalhar aqui em direito internacional e ver todas as regras basicamente sendo desconsideradas, né? Principalmente pelos Estados Unidos, a grande potência mundial. E lembremos, né? Os Estados Unidos ajudou na criação da Organização das Nações Unidas. A própria ONU possui sede em Nova York, no coração dos Estados Unidos, em Manhattan, né? Então é importante destacar que os Estados Unidos, historicamente, entre algumas ações ilegais e outras mais conformadas ao direito internacional, ele acreditava no papel da Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, vamos destacar aqui. Agora a gente vê um total descrédito, um total desprezo, e é importante destacar como alguns países ainda, eles acreditam nesse Conselho de Segurança. E a gente teve, inclusive, essa reunião convocada pelo Bahrein, pela Colômbia, pela França e Rússia e alguns outros estados que estão requerendo essa reunião, como você bem colocou, que ocorrerá. Eu acredito que vão condenar, sim, as ações de Israel, principalmente porque os Estados Unidos não pode ser objeto de deliberação no Conselho de Segurança, porque ele é membro permanente, mas a gente pode ter uma condenação de Israel, ainda que diplomaticamente, porque, obviamente, qualquer resolução advinda de uma condenação de Israel, os Estados Unidos irá barrar. Mas ainda assim, no aspecto moral político, é importante que nós tenhamos um pronunciamento desse Conselho de Segurança. Em termos práticos, infelizmente, não vai impactar o que está ocorrendo hoje em relação ao território do Irã. Mas em uma perspectiva política, em uma perspectiva moral, ética, e para a gente entender o posicionamento dos Estados, é importantíssima essa reunião. Dentro dos destaques, professora, que nós temos na repercussão internacional de lideranças no momento, na sua opinião, o que a gente poderia ter de mais forte? Aqui chama a atenção, inclusive, para as potências econômicas do próprio Oriente Médio. A quem interessa ou não o caos na região instaurado de uma forma agora ainda mais grave, uma vez que já sabemos de tantas questões locais em andamento no momento. O que poderia frear de alguma forma? Fala-se muito do ponto de vista econômico da discussão, mas o que a gente consegue imaginar dentro do que temos hoje de estrutura que possa conter um pouco o discurso, inclusive do Trump, que conteve o Trump lá atrás a segurar também os ataques? O que a gente pode imaginar dessa vez que possa funcionar?